O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, atendeu a reivindicações da base governista e rejeitou a nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. A iniciativa de proteger o mandato do deputado, essa era a intenção, por meio de uma brecha no regimento da casa, impedindo a cassação por faltas. Em sua justificativa, Motta afirmou ser incompatível exercer o cargo de líder fora do país, abrindo caminho para sua cassação. Praticamente no mesmo instante em que essa decisão foi publicada, o Conselho de Ética da Câmara decidiu analisar a toque de caixa uma ação do PT contra Eduardo e ordenou a abertura de um processo que pode gerar a cassação do deputado, acusando de condutas incompatíveis com o mandato parlamentar. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila, que já tinha cantado a bola, né, que seria impossível Eduardo Bolsonaro exercer a função de líder estando fora do Brasil. E aí o Hugo Motta acaba reforçando esse entendimento de muitos, né? Mas há quem faça a seguinte leitura também, Dávila: é o Centrão se afastando cada vez mais do PL ou do grupo mais próximo a Jair Bolsonaro. Caniato, o ponto é o seguinte: o deputado Eduardo Bolsonaro está cavando a própria cova. Esse é o problema, porque ele agora tivemos mais sanção. E aí a oposição, o governo, aproveita isso para explorar que isso é um ataque às instituições, ao Brasil, e aí começar a abrir esse processo de cassação. Ele vai dificultando que esse centrão, junto com parte do PL, consiga dar um apoio real, porque cada vez que você comemora mais sanção em cima do Brasil, mais retaliação, parece que você está jogando contra o Brasil, e é isso que está fazendo, inclusive, a popularidade do presidente Lula subir, é essa atitude. Então, política, todo mundo tem um senso de sobrevivência e não quer entrar numa estratégia suicida. Cada vez menos tem vozes, até mesmo dentro do PL, defendendo as atitudes de Eduardo Bolsonaro. Essa é a verdade. Ele está cada vez mais sozinho nessa história, porque ele está dobrando a aposta o tempo inteiro nisso e achando que isso vai dar algum resultado positivo. E só está dando resultado positivo para a base governista e não para a oposição. Então, eu vejo que a atitude do deputado Eduardo Bolsonaro só está o prejudicando como parlamentar e está cada vez mais afastando aqueles que poderiam apoiá-lo no Brasil. Então, tanto o Centrão como boa parte do PL estão ou quietos ou não estão se movimentando a favor do deputado. Porque isso passa a ser uma estratégia suicida politicamente. E ninguém quer juntar-se ao outro que está cometendo uma estratégia suicida politicamente. E pior, Caniato, isso pode prejudicar ainda mais a vida do ex-presidente Bolsonaro, porque esse tipo de atitude pode fazer com que aquela tal da pena do presidente Bolsonaro não seja cumprida em prisão domiciliar e que ele vá para a papuda, porque aí passa aquela história de retaliação. Então isso não ajuda o ex-presidente, não ajuda a oposição, está beneficiando Lula nas pesquisas de opinião e cada dia mais Eduardo Bolsonaro está perdendo aliados no Congresso Nacional, tanto no Centrão como na própria base do PL. Você, Beraldo, as projeções se confirmaram, Hugo Motta não atende ao pedido do PL de permitir que Eduardo Bolsonaro exercesse o cargo de líder da minoria à distância, Beraldo. Neto, muita gente não conhece a dinâmica, o dia a dia das coisas que acontecem na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas, no Senado Federal. O papel do líder é um papel de intenso trabalho, de conversas, de articulações. E essas articulações, elas são feitas presencialmente, porque se você não articula os seus, tem outro, de outro campo político, que está articulando os deles e você acaba vencido. Portanto, exercer o papel de líder, o líder da minoria, não é um papel corriqueiro. Entretanto, eu confesso que não consegui estudar o regimento da casa para entender se essa estratégia adotada pelo PL para preservar o mandato e o salário do deputado Eduardo Bolsonaro, que não está na Câmara presencialmente, que não está participando da vida parlamentar, eu não sei se isso é apenas antirregimental, se é que é antirregimental, ou se é apenas imoral. Agora, não me parece
que o PL daria um passo em falso, quer dizer, colocar o destino de Eduardo Bolsonaro nas mãos de Hugo Mota, porque Hugo Mota, lá atrás, assumiu o compromisso de debater o PL da anistia e colocar o PL da anistia para ser votado e não cumpriu. Por que agora deixar o destino de Eduardo Bolsonaro nas mãos do próprio Hugo Mota? Então isso, para mim, parece não fazer sentido, e o que Hugo Mota fez era o esperado, era o óbvio. Diante desse cenário todo, Hugo Mota, que tem interesses políticos que dependem inclusive do governo federal, arranjos estaduais, indicação de candidato para o Senado na Paraíba, que é o seu estado natal, em acordo com o governo federal. Então isso tudo está na agenda de Hugo Mota. E entregar Eduardo Bolsonaro aos leões para que ele então sofra no Conselho de Ética esse processo, o julgamento de seus pares, que deverão decidir se ele fica ou não com o mandato, e parece que o Hugo Mota jogou da forma que cabia a ele jogar para defender seus próprios interesses. Agora, haverá uma reação caso seja constatado que não há no regimento essa autoridade para o presidente fazer isso? Aí eu não sei se há clima, e aí no Brasil é isso. Se houver clima, as coisas acontecem apesar da lei. Se não houver clima, as coisas deixam de acontecer apesar da lei. É o Brasil das circunstâncias. E ao que parece, nessa circunstância aqui, Eduardo Bolsonaro está na ponta mais fraca. Só para informar a nossa audiência, qual foi a tal brecha no regimento que se baseou o líder do PL para defender a indicação de Eduardo Bolsonaro para justamente ser o líder da minoria, mesmo à distância? Porque em 2015, Beraldo, Dávila e Mota, a mesa acabou alterando uma previsão e aí anunciou que passaria a considerar como justificadas as ausências de registro no painel eletrônico nas sessões deliberativas da Casa somente dos integrantes da mesa diretora e dos líderes de partido. À época, quem fez essa solicitação foi a senadora, então deputada, hoje senadora Mara Gabrilli. Ela ocupava, inclusive, a terceira secretaria da mesa na Câmara dos Deputados, naquela ocasião. Você, Mota, queria também pedir sua reflexão sobre esse posicionamento de Hugo Mota. Não surpreendeu, mas talvez ele apresente o novo status do Centrão em relação às demandas do PL? Não há surpresa nenhuma nessa decisão. A gente vive num país onde tudo pode acontecer, para um lado e para o outro. É um país onde um tribunal pode abrir inquéritos de ofício baseado no item no seu regimento interno. Vários inquéritos. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos porque ele teme por sua liberdade. Na minha opinião, o mínimo que o Congresso deveria fazer é protegê-lo, a não ser que a gente ignore tudo que está acontecendo no Brasil. Eu não acho que o Eduardo Bolsonaro esteja adotando uma estratégia suicida, nem que ele esteja cavando a sua própria cova. Eu acho que ele está agindo de acordo com as suas convicções e não de acordo com a sua conveniência. Talvez o mais conveniente para ele fosse ficar calado, fingir que não vê certas coisas, aceitar, ir tocando e manobrando. Não é isso que ele está fazendo. Me parece que, em primeiro lugar, ele está defendendo o pai, que é o que qualquer filho faria. Agora, me parece que, nesse caso, por tudo que está acontecendo no Congresso Nacional, as lições da história não estão servindo para muita coisa. Eu estou vendo muita gente presa a formalismos para dizer que, olha, como o Eduardo Bolsonaro não está presente, então ele tem que perder o mandato. Esse é um país onde autoridades importantes tomam decisões importantes, votam em sessões de julgamento de forma remota, gente. Muitas vezes até fora do país. E está tudo bem. Eduardo Bolsonaro não está nos Estados Unidos a passeio, ele não está na Disney, ele não está faltando às sessões do Congresso porque ele está fazendo compras, porque ele está fazendo
discursos lá fora, ou conferências, palestras, nada disso. Ele está lá porque ele teme pela sua liberdade e pela sua segurança. E se alguém tem alguma dúvida se esse temor procede ou não, eu sugiro perguntar a Fernando Francischini, Daniel Silveira, Deltan Dallagnol, Alexandre Ramagem ou Carla Zambelli. Dávila, o Conselho de Ética abriu um processo contra Eduardo Bolsonaro, mas trata-se de uma avaliação diferente daquela possibilidade de ele perder o mandato por conta das faltas, né? Trata-se de um processo que foi, inclusive, ajuizado pelo Partido dos Trabalhadores no Conselho de Ética, sob o argumento de que o deputado adotaria condutas incompatíveis com o mandato parlamentar. A partir do entendimento do Conselho de Ética, a gente vai ter um termômetro da maneira como o Congresso, como a Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética deve se comportar em relação à figura de Eduardo Bolsonaro. Eu acho que nesse primeiro momento não me parece que haja um entendimento da casa de que é preciso caçar Eduardo Bolsonaro por conta das suas opiniões, os seus posicionamentos, né? Em relação às faltas, me parece impossível reverter isso. É verdade. Na verdade, eu acho que o Mota traz um ponto interessante sobre a grande teoria de Max Weber, que diz sobre política de conveniência e política de convicção. É evidente que a turma que participa deste julgamento, avaliação de Eduardo Bolsonaro, vai participar com a visão da política de conveniência. É conveniente ou não defender uma pessoa que é percebida como que está agredindo as instituições, etc. Se isto for algo inconveniente do ponto de vista eleitoral, Eduardo Bolsonaro pode ter seu mandato cassado, e aí sim, usando questões, argumentos técnicos, aí como levantou bem o Beraldo e o Mota. A política de convicção é aquela que você tem que estar disposto a pagar o preço para defender as suas convicções. Eu gosto de lembrar sempre o exemplo clássico do Churchill, que durante 10 anos viveu o que ele chamava afastado de tudo, sendo condenado por todos, porque ele alertava a Europa e os ingleses para o problema do advento do nazismo e o que o Hitler ameaçava a Europa. Ninguém deu a menor bola pelo que ele falava durante 10 anos, até que a guerra aconteceu, e aí ele é visto como o grande profeta, tal, e vai virar primeiro-ministro em 1940. Mas durante 10 anos ele falou sozinho. Agora, o preço que Eduardo Bolsonaro se está fazendo, o que está fazendo só por convicção, como o Mota vem dizendo, talvez vai ter que pagar o preço de ser caçado, ficar exilado nos Estados Unidos durante um tempo até a situação mudar. Esta é a política de convicção. Você está disposto a pagar o preço pelas suas convicções ou não? Agora, que o parlamento sempre atua como coletividade em torno da política de conveniência, isto é indubitável. E por ser indubitável, você tem que saber que as suas ações de convicção serão interpretadas por pessoas que pensam na política como maneira de conveniência quando se trata de ganhar ou perder voto. Mas, Beraldo, eu acho que talvez nem Eduardo Bolsonaro imaginaria que as coisas cresceriam dessa maneira, né? Talvez fosse uma estadia curta nos Estados Unidos. Eu me lembro do pedido de licença, né? Ficaria o quê? 3 meses nos Estados Unidos e voltaria. Muitos, inclusive, projetavam que isso iria acontecer, mas as coisas viraram, né? De um jeito. E agora, Mota e Dávila bem mencionaram aquele conceito, né? A política de conveniência e de convicção. Mais ou menos. O deputado Eduardo Bolsonaro pegou uma semente de jacarandá, plantou e está lá regando. O jacarandá vai crescer, aquela semente vai virar uma grande árvore, e foi isso que aconteceu. Não foi o acaso que colocou Eduardo Bolsonaro na situação em que ele se encontra hoje. Ele saiu do Brasil e partiu para o enfrentamento. Ele está declaradamente, todos os dias, ele reafirma que ele está nos Estados Unidos
para usar as armas que ele possui a partir dos contatos com o governo de Donald Trump contra aqueles que ele elege como inimigos no Brasil. Então, ele não é uma vítima, ele está efetivamente agindo nessa queda de braço, digamos assim, nessa tentativa de mudar o tipo de atuação que os ministros do STF têm tido. Agora, isso tudo é legítimo. O que o Mota trouxe, eu estou de pleno acordo. É completamente legítimo que um filho haja da melhor forma que ele compreender para proteger seu pai. O grande problema disso tudo é que eu não entendo o apego ao cargo de deputado, porque o cargo de deputado não faz absolutamente a menor diferença para essa atuação que ele está tendo. Manter-se no cargo de deputado, onde ele representa ali quase 1 milhão de pessoas que votaram nele nas últimas eleições, mas que ele não está ali no dia a dia fazendo o trabalho parlamentar que os outros 512 estão fazendo, isso coloca numa situação, no meu entendimento, que deixa de justificar o seu mandato. Se ele abre mão do mandato, porque não tem intenção de voltar ao Brasil, ele já colocou que ele é ali uma vítima do STF, que ele está no alvo do STF, se ele voltar ao Brasil ele vai ser preso. Aliás, ele saiu do Brasil, apesar de não ter naquele momento nenhum processo contra ele no STF indicando uma prisão, mas ele disse que saiu, porque senão ele seria preso, teria o passaporte cassado, etc. Então ele fez uma opção pessoal. E está tudo certo. Se ele precisa do dinheiro, ele tem 2 caminhos. Conversar com o seu partido, para ver se o partido pode financiá-lo de alguma forma, entendendo que o que ele está fazendo é benéfico para a cena política brasileira. Outra coisa é pedir para os seus apoiadores doarem dinheiro a ele. Aliás, o pai dele fez isso e com muito sucesso, inclusive. Então, Caniato, o que não bate na minha leitura desse cenário é essa insistência de manter-se como deputado. Talvez seja até, e eu dou esse crédito, talvez seja até uma estratégia para fortalecer a sua posição de mártir. Eu fui para os Estados Unidos lutar pelo Brasil com o apoio do governo Donald Trump e me tiraram tudo, inclusive o meu mandato. Faz parte da narrativa, tudo bem. Agora, do ponto de vista prático, de respeito àquilo que é público, eu sinceramente não acho que ele está agindo da forma que uma pessoa comprometida com o melhor interesse da população brasileira deveria agir. Ontem nós noticiamos, inclusive, a informação de que a Procuradoria-Geral da República denunciou Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial e hoje o STF, ministro Moraes, deu 15 dias para que Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo respondam à denúncia da Procuradoria-Geral da República. Vou passar para o Mota, que certamente tem um complemento a fazer após os comentários do Dávila e do Beraldo. Vai lá, Mota. Eu quero trazer alguns elementos para essa discussão. Primeiro elemento que eu acho que a gente tem que considerar é o seguinte: o deputado Eduardo Bolsonaro, ele não ganhou o cargo dele numa rifa. Ele não foi nomeado para o cargo de deputado federal. Ele foi eleito. Quantos votos teve o deputado Eduardo Bolsonaro? Eu não sei de cabeça, Caniato, se você puder verificar aí. Mais de 1 milhão, mas eu sei que foram muitos votos. Muitos votos. Por que ele deveria abrir mão do cargo se ele está fora do Brasil, justamente porque ele está se sentindo ameaçado? Ele não está fora do Brasil porque ele quis. Ele teve que sair do Brasil, lógico. Sempre se pode dizer, isso é a interpretação dele. Mas, como eu disse, se a gente olha o que aconteceu no Brasil em épocas recentes, e agora, esse fato de que a Procuradoria-Geral da República abriu um processo contra Eduardo Bolsonaro, me parece, pelo menos essa é a minha opinião, que Eduardo Bolsonaro tem mais do que motivos suficientes para se sentir ameaçado. Então, eu acho que a questão dele não abrir mão do cargo é só a minha opinião, é respeito ao eleitor. Ele tem um mandato eletivo, ele recebeu votos. Ora, se ele abre mão do mandato porque está fora do Brasil, ele está fazendo justamente o que os seus inimigos querem: eliminá-lo da vida pública. Ele vai ser o quê nos Estados Unidos? Agora ele é um parlamentar.
ele teve votos. Eu queria lembrar outra coisa também. Durante o governo Jair Bolsonaro, e também durante outros governos, mas eu vou focar no governo Jair Bolsonaro, inúmeros políticos parlamentares pediram a outras nações ou foram ao exterior reclamar do governo do Brasil, acusar o Estado brasileiro dos piores crimes. Eu me lembro que houve abre aspas, fecha aspas, um julgamento de um tribunal dos povos, salvo engano, presidido por Luigi Ferrajoli, o papa garantista italiano, e foi feito um julgamento de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era carinhosamente chamado de genocida. Eu quero saber quantos desses políticos ou parlamentares tiveram inquéritos abertos contra eles, ou foram ameaçados de cassação, ou foram para a comissão de ética, ou tiveram inquéritos abertos contra a PGR. E aí, eu só queria encerrar o meu comentário lembrando aqui, citando o que o André Marsiglia disse em relação a este processo aberto pela PGR contra o Eduardo Bolsonaro. E cita crime de coação no curso do processo, salvo engano. O André diz: o crime de coação se refere a interferências diretas em processos judiciais, não se aplica a quem denuncia abusos ocorridos no curso do processo e nem a quem expõe violação de direitos humanos. O que os denunciados fizeram é, portanto, exercício legítimo de um direito. No caso de parlamentares, diz o André, trata-se, inclusive, de dever funcional, previsto no artigo 49, inciso 11 da Constituição. Qualquer cidadão pode acionar organismos ou governos estrangeiros quando entende haver violação de direitos contra si, contra familiares ou contra o próprio país. Isso não é estratégia suicida, isso não é cavar a própria cova. Isso, no caso do parlamentar, diz o André, é dever. E aí o André conclui dizendo, né? A conduta atribuída a essas pessoas resume-se ao uso da palavra. Denunciar abusos contra direitos humanos não constitui crime. Ao contrário, é direito fundamental. Zé Mota mencionou quantos votos Eduardo Bolsonaro recebeu nas últimas eleições. Foi o quarto mais votado aqui em São Paulo, mais de 700 mil votos. Porém, é dele, de Eduardo Bolsonaro, o título do deputado federal mais votado da história. Em 2018, mais de 1.800.000 votos, superando Enéas, que em 2002 registrou 1,5 milhão de votos, e aí Nicolas Ferreira, em 22, alcançou a quantidade de 1.400.000 votos, é o terceiro mais votado da história. Você, Dávila, muitos votos, né? Talvez esse esforço seja para representar essa parcela da população que votou em Eduardo Bolsonaro. É verdade, ele teve uma votação extraordinária, mas eu gosto sempre de lembrar a frase de Ulisses Guimarães. Quando ele fala que você tem votos, ele fala, não, você teve votos na data da eleição, mas agora você não tem voto, agora você tem um mandato, você teve votos. Não significa que se tiver eleição hoje, você vai ter aqueles mesmos votos. Então, eu acho que é uma boa frase para se lembrar nesse momento. Agora, o fato é o seguinte, a defesa do Marsiglia, que é correta sobre os pontos de vista jurídico, é isso aí mesmo, é o direito do deputado se manifestar, fazer, ir a órgãos internacionais, defender opiniões contrárias, criticar o governo do dia. O Mota deu vários exemplos. Agora, o Congresso não é um tribunal, o Congresso é, na verdade, uma arena política, e a arena política apenas usa, como a gente sabe muito bem, os pormenores das normas para julgar ou condenar pessoas. Então, é um julgamento que terá na comissão de ética a partir daí, um julgamento político. E o julgamento político
e o peso do voto de conveniência vai pesar muito. É conveniente ou não? Ou eu estou disposto ou não a defender Eduardo Bolsonaro ou não? Ou lavar as mãos e falar, vou votar contra, porque esse negócio começa a me causar mais danos do que trazer benefícios. Esse é o ponto. E o que eu estou dizendo é que a atitude, se talvez o Beraldo tem razão, talvez se ele não estivesse agindo como parlamentar e como cidadão, tivesse mais efeito. Mas como parlamentar, isso vai trazendo desgaste para a liderança, para o partido, para as conversas entre os possíveis candidatos da direita. Tem um monte de implicações. E isso tudo entra na conta. Entra na conta se os seus aliados vão entrar para valer ou vão entrar para fazer número, numa eventual defesa na comissão de ética e depois no plenário. Então, essa conta do voto de conveniência passa a aumentar, cada vez mais ficar mais caro para Eduardo Bolsonaro encontrar pessoas que estão dispostas a defender as suas convicções a qualquer preço. Então, eu não vejo isso que é bom nem para ele, nem para a oposição, como a gente está dizendo, isso está ajudando o presidente da República a recuperar parte da sua popularidade, porque ele começa a se apresentar como um grande defensor da soberania nacional, e isso passa a impressão de que é ataque às instituições e não mais uma estratégia política. Então, tudo isso passa a ter peso político. E o peso político sempre vai ser decidido na balança, não no voto da convicção, mas no voto da conveniência.